Prota era um escravo corporativo comum que sempre trabalhava 78 horas por semana, mas de repente se vê reencarnado em um mundo de fantasia. Geralmente é bom reencarnar, e foi bom para Prota também. No entanto, ele reencarnou no corpo de um nobre que é totalmente analfabeto. Para piorar as coisas, ele também não tem nenhuma habilidade especial. No entanto, ele consegue desfrutar de uma refeição deliciosa e passar um bom tempo enquanto toma banho porque tem criadas cuidando dele. Ele é chamado de filho de um conde, que não faz nada além de comer e brincar o dia todo. Ele está se divertindo tanto que nem se importa em perguntar o nome do mundo onde se encontra. Enquanto as criadas o banham, elas dizem para ele ir para a cama cedo porque seus irmãos voltarão no dia seguinte. Prota fica confuso quando a empregada diz isso, e as empregadas acreditam que ele está brincando. Elas dizem a ele que seus irmãos são Léo e Tônio, da família Palácio. No momento em que ouviu a família Palácio, percebeu que soava bem familiar. No momento em que isso faz sentido em seu cérebro, ele enfia a cabeça na água em frustração porque de alguma forma se viu em psicodelia. Em sua vida passada, havia um jogo que ele conseguia encontrar tempo para jogar, e esse jogo era Psicodelia. Era um RPG baseado em turnos, onde não importava qual rota o jogador tomasse. No momento em que os 5 grandes pecados apareciam, o reino, os nobres, as cidades e tudo mais desabavam. Os 5 grandes pecados, que são o que todos conhecem, são ganância, ira, preguiça, orgulho e obsessão. Esses 5 devastaram tudo, e entre as casas destruídas está o condado de Palácio. O filho mais velho da casa é Léo, e ele é conhecido como o rei da prostituição, enquanto o segundo filho, Tônio, é conhecido como o rei das drogas. A família era um bando de nobres desprezíveis que apareceram em uma missão secundária antes mesmo da história principal começar. Prota não consegue acreditar que ele acabou de se encontrar no primeiro lugar que foi esmagado pelos 5 grandes pecados. Além de como as coisas não estão indo tão bem para ele reencarnou como o terceiro filho do condado de Palácio, um vilão da máfia, Alon Palácio. Alon está deitado em sua cama assistindo horrorizado, enquanto também reza para ser enviado de volta à sua antiga vida desprezível, porque provavelmente é melhor do que o destino que ele está prestes a sofrer. Com lágrimas nos olhos, ele se pergunta sobre o propósito de uma vida que seria apagada dele em 10 anos. Na verdade, ele acredita que é pior do que ter seu salário retido dele por 6 meses inteiros. Ele se pergunta por que, como uma pessoa reencarnada, não recebe sequer uma única vantagem para ajudar a salvar sua vida. De repente, ele percebe que tem uma vantagem à sua disposição, e esta é saber sobre o conteúdo do jogo que se passa 10 anos no futuro. Para ele, isso é basicamente a mesma coisa que saber o futuro também. Como ele já sabe disso, ele acredita que pode se livrar da causa da destruição antes mesmo que ela aconteça. Com isso em mente, ele decide tentar reabilitar os 5 grandes pecados em prol de uma vida pacífica e nobre. Eles não são nada além de crianças, como são, então ele acredita que ainda deve ser possível. 2 meses depois de decidir isso, ele recebeu sua cavaleira pessoal, Yvonne, em seu escritório. Yvonne o informa que ele conseguiu resgatar órfãos e colocá-los em um orfanato que ele lhe indicou, e entre eles estava uma garota chamada Yutia. Alan fica feliz em ouvir essa notícia, e isso apenas confirma sua suspeita de que Yvonne é realmente capaz. Yvonne fica confusa se está sendo elogiado ou não, pois é difícil dizer com seu rosto inexpressivo. Alan concorda com ele e tenta esboçar um sorriso desesperado, mas isso só o faz parecer ainda pior. E isso é bem difícil para ele, já que seu rosto original era bastante expressivo, mas parece que suas emoções não transparecem em seu rosto atual. Mesmo assim, Yvonne agradece a Alan pelo elogio. Aparentemente, a traição é galopante no jogo, mas Yvonne é uma rara personagem coadjuvante de alto nível que não trai seu mestre. No momento em que Alan o encontrou, ele o contratou sem hesitar. Yvonne então confirma por Alan que o ataque era para resgatar Yutia, e ele diz que sim. Yvonne finalmente entende por que Alan está interessado em Yutia, porque mesmo ele, que foi um mercenário por muitos anos, Yutia não é uma criança comum. Basicamente, ela era muito forte, deixando Yvonne se perguntando por que ela se permitiria ser capturada facilmente. Alan então pergunta a Yvonne por que ele não trouxe a garota para a propriedade, já que seria mais fácil. Alan elogia Yvonne pela observação, e embora pareça que ele está desperdiçando seu poder, deixá-la no orfanato faz parte do plano de Alan. Yutia é um membro da grotesca tribo de sangue que exerce poder de um contrato com um ser indescritível de outra dimensão. Yutia mais tarde cresceu e se tornou o pecado da ira entre os 5 grandes pecados. Ela recebeu um título que a fazia parecer um monstro que não merecia nada além da morte. Ela era um monstro que causou centenas de mortes, mas se conseguisse crescer em paz, não participaria da destruição. Para Alan, ele conseguiu remover a primeira mina terrestre, e como não consegue dar o verdadeiro motivo, decide dar a Yvonne um motivo falso para deixar a Yutia lá. Alan inventa um motivo idiota, e Yvonne acredita nele. Alan menciona que ainda não é a hora certa, e diz a Yvonne para garantir que ninguém mais saiba o que eles estão fazendo. Ele também ordena que Yvonne forneça
tudo o que o orfanato precisa para eles. Alan então passa uma carta para Yvonne, dizendo-lhe para entregá-la a Yutia. Yvonne pergunta se a carta é importante, e Alan diz que é uma carta para ajudar Yutia a se estabelecer. Alan acredita que a carta seria ótima para acalmá-la, já que ela passou por um experimento humano difícil. Yvonne fica impressionada com o fato de seu mestre ter escrito uma carta, e ele prometeu entregá-la em segurança. Mesmo sem saber se a carta acalmará Yutia, Alan acredita que precisa tentar primeiro. Aparentemente, ele misturou a mensagem real com as gentilezas que escreveu na carta. Isso foi algo que ele ouviu dezenas de vezes enquanto jogava novamente o jogo. Era uma mensagem calmante do arcebispo que ajuda com o pecado da ira. No entanto, essa mensagem chegou tarde demais no jogo, mas Alan acredita que enviar a mensagem para Yutia cedo deve ajudá-la a se colocar na direção certa. Alan não consegue acreditar que está tentando fazer amizade com um monstro, mas como eles adoram um ser de outro mundo, ele acredita que deve funcionar. Quando Yutia recebe a carta, ela leva um momento para lê-la, e naquele momento, Yvonne pode sentir o imenso poder mágico emanando de seu corpo, o que é bastante absurdo. Ela é basicamente uma criança estranha, totalmente desprovida de emoções. Yutia então pergunta a Yvonne se Alan foi realmente quem enviou a carta, e com o medo se espalhando por seu corpo, Yvonne diz que sim. Yutia libera uma aura realmente aterrorizante antes de perguntar a Yvonne por que o próprio Alan não apareceu. Yvonne não consegue acreditar que a garota já esteja no nível máximo em sua idade, e é por isso que seu mana pode ser visualizado. Yvonne então diz a Yutia que Alan disse que ainda não é a hora certa. Depois de ouvir isso, Yutia finalmente se acalma, e isso também é graças à mensagem oculta que Alan colocou na carta. Yutia sabe que é algo que só alguém digno de ser seu mestre pode saber. Com um rosto alegre e uma aura avassaladora, ela menciona que finalmente entende seu mestre. Enquanto isso, Alan, em sua cama, está pensando em como ele pode ter certeza de que ele terá a próxima pessoa na lista para ajudar a aumentar sua vida aparentemente curta. Logo depois, Alan está na biblioteca, tentando obter pistas sobre o terceiro pecado, quando Yvonne entra correndo para lhe dizer que ele conseguiu resgatar o segundo pecado que ele mencionou, mesmo parecendo completamente exausto. Alan pergunta a Yvonne se ele tratou o garoto bem. Yvonne garante que ele fez tudo o que pediu depois de resgatá-lo do mercado ilegal de escravos. De repente, o irmão mais velho de Alan, Tônio, entra na sala e não perde tempo usando Alan como seu capacho. Ele expressa seu choque por alguém tão chato quanto Alan ter decidido ler livros na biblioteca. Alan fica em silêncio, mas isso irrita Tônio e ele grita com Alan, dizendo-lhe para dar uma resposta quando estiver sendo questionado pelos mais velhos. Alan não consegue acreditar que o antigo dono do corpo conseguiu sobreviver tanto tempo porque Tônio está sempre provocando brigas. Alan teria preferido revidar, mas ele sabe que não é bem assim. Ele rapidamente abaixa a cabeça como um escravo, dizendo a Tônio que gostaria de simplesmente se desculpar da biblioteca, já que seu irmão mais velho quer usá-la. Tônio ri de Alan, dizendo que finalmente conheceu seu lugar. De repente, uma faca voa em direção a eles e quase acerta a cabeça de Tônio. Acontece que a faca veio diretamente do filho mais velho, Léo. Léo fala sobre como não quer nenhuma confusão logo de manhã. A tensão entre os dois imediatamente aumenta quando eles começam a ameaçar se matar. Alan se afasta gentilmente dos dois, já que não quer nenhuma briga deles. A família não passava de um personagem secundário que foi eliminado muito cedo, e mesmo sendo uma família poderosa, os dois irmãos lixo estavam sempre travando uma batalha feroz para decidir quem se tornaria o chefe da casa. Um é conhecido como o rei da carne, enquanto o outro é o rei das drogas. Basicamente, os dois são os reis do submundo, e ninguém que queira viver uma vida boa ousará mexer com eles. Alan consegue sair do quarto enquanto os dois estão virando tudo de cabeça para baixo. Alan descobre que a melhor coisa para ele é viver como um lixo incompetente se quiser viver muito. Alan retorna ao seu quarto e se deita no sofá para descansar. Por outro lado, Yvonne se pergunta como uma pessoa de aparência tão incompetente como Alan é capaz de descobrir experimentos humanos. Alan é alguém que parece realmente frágil, que nem consegue cuidar de si mesmo, mas, por algum motivo, ele sabe sobre assuntos estrangeiros secretos. Mesmo assim, ele considera Alan uma pessoa realmente peculiar. A última criança que ele resgatou é considerada muito perigosa, com poderes que são considerados aniquiladores do mundo. Basicamente, ele foi resgatado no reino de Calion, onde havia um mercado ilegal de escravos. Com isso, Alan conseguiu resgatar o segundo pecado, Deus. Depois que Deus foi vendido como escravo, ele foi abusado e passado de um lado para o outro indefinidamente. Por causa disso, ele acabou se tornando o pecado da preguiça, que está entre os 5 grandes pecados. Depois que Deus o perdeu, ele destruiu reinos da maneira mais horrível que alguém jamais imaginaria ser possível. Até mesmo a maioria dos jogadores ficou traumatizada com a crueldade de Deus ao exterminar seus inimigos. Por ser tão perigoso, Alan pediu a Yvonne que o tratasse com gentileza. Yvonne então perguntou a Alan se a carta que ele havia enviado a Yutia era sobre o segundo filho, e Alan confirmou. Além da mensagem importante na carta,
carta, ele também acrescentou informações importantes. Alan havia dito a Yutia para cuidar da criança, pois ela era frágil, e assim como seu mestre ordenou, Yutia fez a coisa certa. Ela se aproximou de Deus para ajudá-lo a sair de sua situação mental desesperadora, enquanto lhe contava que ele havia sido escolhido por uma grande pessoa. Yutia disse a Deus que se vingaria daqueles que o injustiçaram se pudesse servir a Alan com a máxima lealdade. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? E com a ajuda de Yutia, Deus conseguiu liberar seu poder, mas também mantê-lo sob controle. Alan, por outro lado, entrou em pânico porque não sabia onde estava o terceiro chefe. De repente, Yvonne entrou na sala para contar a Alan que o segundo filho, Tônio, estava morto. Isso realmente chocou Alan, pois Tônio ainda não deveria estar morto. Rapidamente, um funeral é organizado para Tônio, e mesmo no salão, seu pai é visto se divertindo com as garotas, como se não se importasse com a morte do filho. Por outro lado, Alan acha muito suspeito que Tônio tenha morrido de uma queda acidental, porque não foi assim que aconteceu no jogo. No jogo, Leo lutou antes de finalmente conseguir matar Tônio. No entanto, as coisas são diferentes, porque Alan consegue ver claramente Leo rindo sobre o cadáver de Tônio. Mesmo assim, Alan acredita que a única coisa que precisa fazer é garantir que ele reúna os 5 grandes pecados. Um ano depois, tudo na casa parece estar mais estável do que nunca, já que não há motivo para a sucessão, e Leo também assumiu o tráfico de drogas de seu irmão. Durante aquele ano, Alan basicamente se tornou amigo de Yuria por correspondência. Eles estão sempre trocando cartas e por causa de tudo está indo bem. O orfanato continua recebendo uma longa lista de doações. Yvonne então conta a Alan que encontrou uma pista sobre o que está procurando. Alan fica feliz em ouvir isso, porque basicamente significa um registro antigo sobre o terceiro chefe. Alan fica feliz por finalmente ter encontrado o terceiro chefe. Para Alan, é uma noite tranquila, mas o mesmo não pode ser dito de um certo ponto de distribuição de drogas. 2 oficiais de alta patente sob o comando de Leo chegam ao armazém e encontram dezenas de seus membros encharcados em sua própria poça de sangue. Os que ainda estão vivos começam a se matar como se tivessem perdido o controle de seus corpos. Eles enfiam facas em suas gargantas das maneiras mais horríveis. Os 2 oficiais logo se veem compartilhando o mesmo destino que seus colegas. Acontece que a pessoa por trás disso é Deus, e ele está sendo supervisionado por Yutia. Depois que eles terminam de eliminar os bandidos, Deus pergunta a Yutia se suas ações significam alguma coisa, e Yutia garante que sim. Yutia pergunta a Deus se ele tem pena dos bandidos, mas ele diz que não, já que são eles que fazem as pessoas usarem substâncias. Ele está apenas curioso sobre o que isso significa para o plano de vingança deles. Yutia então garante que isso prepara o cenário para o retorno de seu mestre, e já que ele está vindo, eles não podem permitir que seu trono fique em desordem. Deus finalmente entende tudo o que Yutia está pregando para ele, e antes de saírem da cena, eles se certificam de que o armazém seja completamente destruído. Eles deixam um sinal de lua azul no chão da cena, pois se consideram a lua azul, que é a lâmina de Alan. Mas um ano depois, tudo parece estar indo bem quando Yebin vem para relatar a ele que ele conseguiu salvar o 5º garoto também. O 5º também foi enviado para o orfanato, e Alan não consegue conter sua alegria por ter conseguido realizar sua maior preocupação por causa de seu trabalho duro. Alan não se importa em alimentar Yebin com as melhores guloseimas que ele pode colocar às mãos. Encontrar o terceiro pecado, a ganância, foi o mais difícil, mas eles conseguiram graças ao seu conhecimento de jogador, e Yebin fez tudo o que pôde para garantir que tudo desse certo no final. Alan então diz a Yebin que ele está livre para descansar um pouco porque ele está correndo por aí há algum tempo. Yebin pergunta se a missão do orfanato está concluída, e ele diz que sim. Yebin fica aliviado ao ouvir isso, e pergunta a Alan se ele não está feliz porque não parece estar, mas Alan garante que está. Na verdade, ele afirma que está sorrindo, embora seu rosto diga o contrário. Yebin não tem escolha, a não ser aceitar o que Alan afirmou. Alan deita no chão, aliviado por tudo estar indo do jeito que ele quer. Como as crianças só se tornaram mais graças ao seu passado maligno, ele assumiu a missão de resgatar todas elas, e não achava que seria capaz de fazer isso antes. Alan então pergunta a Yebin sobre o status do orfanato, e Yebin o presenteia com uma carta. Yebin garante que tudo está indo bem, como esperado. Aparentemente, as crianças eram inicialmente como bonecas quebradas, mas de alguma forma conseguiram se animar. Alan fica aliviado ao ouvir isso, já que não haverá motivo para contratar cuidadores. Alan se orgulha de Yutia porque não esperava que ela fosse capaz de lidar com a pressão de cuidar das crianças. Alan suspeita que seja fácil para ela por causa de seu contexto, que está ligado ao orfanato. Alan então diz a Yebin que, com tudo o que viu, Yutia é uma boa criança. Pela carta que enviou, ela garante a Alan que ele não tem nada com que se preocupar porque tudo foi resolvido. Alan menciona o quão orgulhoso ele está de ver as crianças crescendo adequadamente. Como todos os 5 estão crescendo muito bem, Alan conclui que o ambiente também desempenha um papel importante. E
Ebin então pergunta a Alan quando ele planeja conhecer as crianças, já que ele disse que haveria um momento para isso. No fundo, Alan não tem intenção de conhecer as crianças pessoalmente. Ele sabe que seria bom conhecê-los pessoalmente para que possam se aproximar, mas está apavorado com as personalidades que viu enquanto jogava. Mesmo assim, acredita que não deve haver problema, já que os resgatou antes de acordarem. Alan então mente para Ebin, dizendo que pode tentar encontrar as crianças mais tarde. Agora que realizou o resgate, Alan acredita que a próxima coisa em sua lista é aprender um pouco de autodefesa. Como a magia exige talento, Alan tem tudo o que é preciso para aprendê-la. Ebin então pergunta a Alan se ele já ouviu falar da Lua Azul. Alan responde que não, e Ebin explica que eles são um grupo que recentemente ganhou popularidade caçando organizações criminosas. Como parece algo como limpar lixo, Alan não vê razão para que seja um problema. Como a Lua Azul não faz parte da história do jogo que Alan conhece, ele acredita que ela desaparecerá em pouco tempo. Ebin então solta a bomba, dizendo que o grupo matou nobres, e é por isso que ele acreditava que Alan poderia conhecê-los. Ao ouvir isso, Alan diz a Ebin para começar a dormir no quarto perto do dele. Enquanto isso, a líder da Lua Azul, Yutia, pergunta aos seus membros sobre o relatório da semana. Xiulong, o pecado do orgulho, relata que cuidou das cabeças dos traficantes de escravos. Antes de eliminá-los, ela prometeu deixá-los viver se conseguissem adivinhar a cor dos seus olhos, mas por razões óbvias eles não conseguiram, o que a levou a matar todos eles. O pecado da ganância Ren então menciona que todos os corpos foram enterrados de forma limpa, e pelos experimentos ilegais, Radan, o pecado da obsessão, cuidou de todos eles. Yutia fica feliz em ouvir isso, já que tudo parece estar indo exatamente como ela quer. Ela elogia todos eles, dizendo que todos existem para a glória da Lua Azul. Nesse momento, Radan menciona que há um pequeno problema. O chefe de Avalon, a organização que eles estão atacando, está sendo governado por Leo, o filho mais velho do Conde. Aparentemente, Radan descobriu um documento perigoso quando eles estavam destruindo a base de Avalon no sul. Basicamente, Leo está planejando exterminar Alan após a morte de seu pai. Quando Yutia vê isso, a raiva toma conta dela. 2 anos depois, o Conde Palatio, que estava doente, morre. O relatório oficial menciona que ele morreu de parada cardíaca, mas dado seu histórico de abuso de drogas, é óbvio o que o matou. Durante o funeral, Leo descobre que a Lua Azul atingiu seus negócios mais uma vez. Alan ouve seu irmão e seus homens falando sobre a Lua Azul e percebe que eles finalmente começaram a levar a organização a sério. Momentaneamente, o funeral do Conde com os Zero Enlutados terminou em silêncio. Após o funeral, Yabon pergunta a Alan qual é seu próximo plano. Yabon lembra que no próximo ano, Leo herdará o título. Surpreendentemente, Alan diz a Yabon que eles estão deixando a propriedade. Isso choca Yabon, e Alan menciona que eles estão indo para o sul, para uma vila remota chamada Road Mill. Esta é uma vila remota no território sul do condado de Palatio. Sem perder tempo, Alan e Yabon saíram da mansão e se divertiram em Road Mill, até serem forçados a retornar à mansão apenas 3 dias depois. Algo chocante e surpreendente aconteceu, a morte do filho mais velho, Leo. Alan não consegue acreditar que já está de volta à propriedade em apenas 3 dias. Alan se pergunta por que o filho mais velho está morto apenas 3 dias depois de sua partida. A causa de sua morte foi um golpe de lâmina no coração. No entanto, a questão de quem o matou permanece sem resposta. Mais tarde, Alan pergunta a Yabon se ele encontrou algo em comum, e ele diz que sim. Nesse momento, Yabon pergunta a Alan se foi ele quem destruiu Avalon em uma noite. Essa pergunta choca Alan, e ele finalmente percebe porque os outros nobres e convidados presentes têm medo de olhá-lo nos olhos. No dia em que Alan estava indo para Road Mill, Yabon perguntou a Alan por que ele não estava indo para uma cidade, em vez de uma vila remota. No fundo, Alan sabe que o único lugar onde pode concretizar seu plano é em Road Mill, e é por isso que está indo para lá. Como ele salvou os 5 grandes pecados e impediu a destruição do mundo, ele acredita que Road Mill é a escolha certa, já que não tem nenhuma conexão com a história original. Além disso, há até uma vila palácio lá. Esta é uma casa separada, construída separadamente da residência principal da família. É basicamente o lugar perfeito para viver tranquilamente como um nobre. A única resposta que ele dá a Yabon é que há uma razão para tudo. Yabon está cansado de ouvir isso, pois diz a Alan que está sempre ignorando as coisas. Mas, como não consegue tirar as palavras da boca, decide deixar para lá. Acontece que Leo já estava planejando matá-lo, mas como já está indo embora sozinho, decide adiar a ideia. Alan até se curva para ele, como se estivesse com medo antes de sair, e tudo isso convence Leo a deixar Alan ir. Mesmo assim, ele decide pedir ao seu assistente, Alman, que siga a carruagem de Alan. Alman então pergunta a Leo se ele quer matar a Alan, pedindo-lhe que siga a carruagem. Alman quer confirmar se ele realmente quer matar a Alan. Leo fica chocado ao ouvir isso, pois Alman sempre foi o único que segue qualquer ordem sem reclamar. Leo fica surpreso que Alman esteja fazendo perguntas. Leo grita com Alman, dizendo-lhe que seu único trabalho é seguir as ordens. Mas Alman de repente enfia a espada em seu peito. Leo fica atordoado, deixando-o para perguntar a
Alman porque ele o traiu. Alman sorri, dizendo a Léo que gosta de jogar. Alman menciona que estava brincando com Alan esse tempo todo, e descobre-se que ele não é realmente Alman, mas Radan, o pecado da obsessão. Radan diz a Léo, antes de matá-lo, que ninguém toca em seu mestre, a Grande Lua. Ele menciona que eles podem ser impedidos de realizar missões, mas quando se trata da segurança de seu mestre, não há dúvidas sobre isso. Radan revela que esperou intencionalmente que ele dissesse que queria machucar Alan, antes de finalmente fazer seu movimento para tirá-lo do tabuleiro. Radan diz que esperou por 2 anos inteiros apenas para que ele fizesse o movimento errado. Enquanto ele sangrava, Léo diz a Radan que não conseguirá escapar de seus homens. Radan então responde que fez da extinção de Avalon seu principal objetivo com o que acabou de dizer. Radan balança a cabeça para Léo, dizendo que a Grande Lua, a Alan, realmente lhe deu uma chance de viver, mas ele a arruinou. Como de costume, Alan acordou em uma bela manhã que ele considera um paraíso, pois pode acordar a qualquer hora que quiser, comer quando quiser e aproveitar a vida de um nobre. Alan está se divertindo tanto que pensa em abrir um negócio de torradas. Ele está ocupado mastigando uma comida deliciosa quando Yaban entra na sala para lhe dizer que acabou de receber uma mensagem. A comida de Alan imediatamente se torna amarga quando ele lê a carta e descobre que foi solicitado a retornar à propriedade porque seu irmão acabara de morrer. Com apenas essas simples palavras, seu suposto paraíso terminou em apenas 3 dias. Em luto, ele retornou à propriedade e percebeu que todos estavam reagindo a ele de uma maneira muito estranha. É então que Yaban lhe pergunta quando ele se tornou um gênio que foi capaz de destruir Avalon. Finalmente, Alan percebe que se viu em uma simulação realmente maluca. Alan então pede a Yaban que explique a situação de como ele se tornou um gênio. Yaban simplesmente responde que ele é o único que tem a ganhar alguma coisa com o caos. Yaban continua dizendo que Léo foi assassinado depois que eles deixaram o complexo, o que é um álibi perfeito para ele. Além disso, isso promove a posição de herdeiro sem rivais. Yaban menciona que como Avalon se foi, Alan não teria ninguém lhe causando problemas. Com tudo isso junto, Yaban diz que Alan se tornou o cérebro do condado. Yaban também se ilude dizendo que é um mestre espadachim e está sob o comando de Alan. Alan fica confuso com tudo isso, forçando-o a perguntar a Yaban se ele está se divertindo, já que ele parece estar dançando por aí. Alan se senta para pensar em tudo o que aconteceu, quebrando a cabeça. Ele não acredita que exista nenhuma organização forte o suficiente para derrotar Avalon em apenas uma noite. De repente, ele se dá conta de que Yaban uma vez lhe disse que existe uma organização que caça outras organizações. Alan acha que os culpados podem ter sido a Lua Azul. Yaban então diz a Alan que, com as informações que obteve da guilda, não há indícios de que a Lua Azul esteja envolvida. Basicamente, a organização Lua Azul nunca deixa corpos, mas deixa marcas. Os oficiais de Avalon, por outro lado, foram mortos com o uso de uma espada. Alan finalmente percebe porque o escolheram como mentor, porque ele tem um assistente que empunha uma espada. Como a Lua Azul não apareceu antes da história principal e não há indícios de que eles sejam os culpados, Alan começa a se perguntar quem poderia ser. Mais tarde, durante suas reuniões habituais, Yutia pergunta a seus colegas se havia algum vestígio de seu envolvimento no ocorrido, mas eles garantem que não havia nenhum. A única coisa que deixaram para trás foram pilhas de corpos e fizeram tudo do jeito que Yutia queria. Yutia sorri porque seu plano deu muito certo. Isso basicamente acabou com Avalon, a poderosa organização que outrora manteve o reino de Asteria como refém. Yutia e seus colegas levaram apenas 5 dias para arruinar Avalon. Radon então diz a Yutia que a limpeza não está totalmente completa. Yutia pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele explica que encontrou mais nobres conectados a Avalon. Aparentemente, o Ducado de Altea parece ser o culpado mais envolvido em tudo, sem pensar 2 vezes. Yutia diz ao grupo que é necessário que eles removam a ameaça silenciosamente. Yutia então pergunta a seus amigos sobre a Guilda da Informação, e eles garantem que a guilda não tem nada que os ligue a toda a aniquilação. Basicamente, todas as outras guildas compartilham a mesma visão que a Guilda da Informação, porque todas estão chamando-a de inferno criado pelo Mestre da Espada. Rain então pergunta a Yutia se eles devem manter vigilância, e ela os manda fazer isso. Yutia diz a eles como é importante que seu mestre não descubra tudo o que está acontecendo. Deus menciona que Leo, que era irmão de Alon, foi quem o atacou primeiro. Yutia então diz que eles não podem justificar o que fizeram, já que não receberam uma ordem de Alon. Yutia os lembra que eles são uma espada e que não tem permissão para pensar por conta própria. Yutia diz que a Lua Azul só se move sob ordens dadas, e além disso, os avisa que seu mestre sabe de tudo. Com isso em mente, ela os incentiva a sempre viver de acordo com os padrões estabelecidos por seu mestre e nunca decepcioná-lo. Deus fica surpreso que Yutia, que é extremamente poderosa, esteja com medo de Alon descobrir suas façanhas. Mesmo assim, Deus não pode argumentar, pois tudo o que eles estão fazendo é por Alon. Um mês depois, Alon se vê preso a várias tarefas. Este não é o tipo de vida que ele imaginou para si mesmo, mas a vida que o escolheu. Por causa da morte de
Léo, Alan ganhou uma enorme carga de ressentimento. Surpreendentemente, a morte de Léo não deveria acontecer até 6 anos depois. Devido à morte repentina de toda a família, todo o trabalho recaiu sobre Alan. Para piorar as coisas, todos estão trabalhando duro e entregando seus projetos no prazo. Alan lembra que, durante o mandato de seu pai, todos trabalhavam como insetos. Sem que ele saiba, os servos e trabalhadores estão todos trabalhando duro para garantir que não o incomodem e acabem em uma vala em algum lugar. Alan deseja que os servos resolvam as coisas sozinhos, sem envolvê-lo nisso. Mais tarde, Yebun elogia Alan por atingir o segundo nível de sua prática mágica no espaço de 2 anos. Yebun diz a Alan que ele possui um talento incrível, já que geralmente leva cerca de 4 anos de treinamento para atingir o segundo nível. Para evitar discutir com Yebun, Alan admite que é talentoso quando se trata de magia. Basicamente, Alan estava colocando tudo o que sabia em defesa mágica porque estava nervoso. A técnica que ele também está aprendendo requer muito controle mágico, mas Alan não se vê ficando bom nisso. Inicialmente, Alan estava animado porque pensou que, uma vez que o plano terminasse, não haveria mais perigo. Com isso, ele poderia estudar sozinho sem estresse. No entanto, com o recente chamado por segurança, Alan percebeu que seu monocasco é realmente pequeno. Basicamente, o monocasco com o qual se nasce é como o tempo corporal de um atleta, que é fixo desde o nascimento. E quando se trata do monocasco de Alan, ele é bem pequeno. É pequeno demais, porque nem mesmo seu treinamento consegue cobri-lo. Alan está pensando em sua vida estressante quando Yebun o informa que um convite para um baile acabou de chegar. Alan fica surpreso por ter sido convidado para uma festa dançante, mas não tem escolha a não ser comparecer. Ao entrar no salão, Alan reclama que já está cansado. A festa é um baile regular para networking entre nobres, realizado na região sul do Reino de Asteria. Alan também pensa em construir conexões com o baile, já que ele será o conde em breve. Alan percebe que ter uma boa conexão com outros nobres pode garantir sua segurança no futuro. Alan faz sua jogada, mas todos os nobres começam a evitá-lo como se ele fosse algum tipo de doença. Yebun o conforta, dizendo para ele não ficar chateado, mas Alan nem está chateado. Alan já esperava que algo assim acontecesse. Alan diz a Yebun que ele precisa se desculpar. Alan caminha até a mesa de bebidas enquanto pensa em sua jogada. Mesmo sendo evitado por ser a ovelha negra, Alan está preparado para resolver sua situação atual com as habilidades sociais que ele afirma ter praticado secretamente. Ao pegar uma taça de vinho, ele caminha até uma senhora enquanto fala sobre como a bebida é boa. Ele diz à mulher que adoraria levar algumas garrafas para casa e tenta encerrar a conversa com um sorriso, mas, como esperado, seu sorriso parece horrível. Com o medo percorrendo o corpo da senhora, ela diz a Alan que vai pedir ao pai para providenciar tudo, e antes que Alan possa dizer qualquer outra coisa, ela sai correndo. Alan se vê abandonado enquanto os outros hóspedes da casa começam a sussurrar sobre como Alan deve ter ameaçado a inocente dama, forçando-a a fugir. Na verdade, eles acreditam que Alan é pior que seus falecidos irmãos. Alan tenta se iludir da realidade de que a dama tem medo dele e conclui que ela deve ser tímida. Yebun se aproxima para consolar Alan e menciona todos os sacrifícios pelos quais passou para tentar garantir que tudo desse certo. Finalmente, ele percebe que o nome Palácio é mais terrível do que ele imaginava. Como os rumores afirmam que ele mandou matar seus irmãos, ele automaticamente se tornou a única pessoa com quem ninguém quer se associar. Cansado do quarto, Alan diz a Yebun que precisa tomar um ar. Enquanto isso, Alan está sendo observado por uma mulher ruiva peculiar. Alan está relembrando sua vida no lixo na varanda quando uma garota estranha aparece, pedindo para falar com Alan. Alan fica chocado ao saber que alguém acabou de falar com ele, e ao olhar atentamente descobre que se trata de Loria, a terceira filha da casa ducal de Altea. Alan não fica totalmente surpreso ao saber que alguém da casa está falando com ele. Alan lembra que a família Altea é uma das grandes vilãs do jogo. Eles são basicamente as ovelhas negras do norte. Alan percebe que quem escolheu falar com ele não é uma pessoa comum. No entanto, Alan se pergunta por que não se lembra da garota, já que não acredita tê-la visto enquanto jogava. Nesse momento, Loria vai direto ao ponto, dizendo a Alan que precisa de sua força porque logo será assassinada. Alan fica chocado ao ouvir isso, e a garota continua dizendo que, até aquele momento, ela estava sob a proteção de seu pai porque era filha de sua amante. No entanto, seu pai adoeceu e ela teme que suas irmãs a matem. Alan finalmente percebe que tudo se resume à sobrevivência, e então percebe que não se lembra da garota porque ela morreu antes do início da história principal do jogo. Loria continua implorando a Alan para ajudá-la, e Alan responde que não vai ajudar. Loria continua dizendo que não está pedindo sua ajuda de graça. Loria promete a Alan metade do ducado se ele puder ajudá-la. Alan a ignora, dizendo que está indo embora. Alan admite que Loria está em uma posição difícil, mas, ao mesmo tempo, ele também estará se colocando em perigo se a ajudar. Mesmo que queira ajudar, Alan sabe que não pode porque, ao contrário do boato, ele é apenas um cara sem talento. Assim que ele está prestes a entrar pela porta, a consciência de Alan o impede e ele se vira para falar com Loria. Ele diz a ela que algo bom acontecerá com ela e, no fundo,
fundo, espera que ela realmente encontre alguém que possa ajudá-la. Enquanto isso, os pecados que observam Alon notam que Loria se aproximou dele e deduzem que contar a Yutia é a melhor opção antes de agir. Raine então diz a Deus que talvez não precise relatar a situação, já que Loria é a única Althea que não está ligada às coisas ruins que eles estão fazendo, e isso por sua vez a exclui de ser alvo de Radon. Deus concorda que isso facilita as coisas, porque os outros Altheias serão tratados. Rain menciona que Yutia disse a eles para garantir que todo o fluxo de informações seja cortado para garantir que o incidente de Avalon nunca chegue a Alon. Alon está caminhando sozinho pelo corredor quando é repentinamente abordado pela ruiva. Alon fica inicialmente confuso se é ele quem está sendo cumprimentado ou outra pessoa. Alon responde nervosamente aos cumprimentos, e pela maneira como a garota está andando e sua aura, Alon pode ver que ela é uma pessoa suspeita. Alon tenta se lembrar de quem ela é porque ele definitivamente viu seu rosto no jogo. Além disso, ele descobre que quem fala com ele não é normal. Alon finalmente se lembra do nome dela, Kalia Xenonia, e se aproxima para cumprimentá-la. Kalia fica chocada ao ver que Alon realmente sabe quem ela é. Alon diz à dama que a conhece, já que ela é uma pessoa bastante famosa. Aparentemente, existem 3 grandes casas no reino de Astéria. A casa ao norte é a Casa Alteia, a casa ao leste é a Casa Palácio, e a oeste são os degenerados de Xenonia. Acontece que Kalia é a filha mais velha do Conde Xenonia. Se Palácio é considerado uma gangue, Xenonia é um sindicato mais refinado, de estilo corporativo. Mesmo precisando de alguma conexão nobre para viver uma vida pacífica, Alon teme não se envolver com as Xenonias. Alon continua com o elogio dizendo a Kalia que ela é famosa por ser bonita, e Kalia agradece pelo elogio. Kalia diz que gostaria de conversar mais, e Alon concorda, mas menciona que há muitos olhos os observando. No fundo, Alon só quer que a moça o deixe seguir seu caminho. Kalia sorri, dizendo que Alon é exatamente como o boato dizia, mas ela o deixa saber que gostaria de vê-lo novamente. Alon fica surpreso com isso, deixando-o se perguntando o que a moça quis dizer com isso. Enquanto isso, Deus e Ryan ainda monitoram a situação, e parece que algo mais preocupante surgiu. Deus diz a Raina que há um sujeito estranho seguindo Alon. Como não há ordens diretas sobre isso, Ryan sugere que eles observem, mas que sigam para a eliminação, se necessário. Mais tarde, Alon e Ebon seguem para um cânion que Alon supostamente estava procurando, e Ebon está cético sobre a coisa toda e tenta dizer a Alon que o interior do cânion está escuro, mesmo estando em plena luz do dia. Alon, por outro lado, está feliz por finalmente ter encontrado seu objetivo. Ele reza para estar no lugar certo, porque pode acabar caindo em depressão se descobrir que é o lugar errado. Ao entrar, Alon fica aliviado ao ver que é exatamente o que procurava. Basicamente, foi fácil encontrá-lo no jogo, ao contrário do que ele acabou de passar para saber sua localização. Alon aparentemente veio ao cânion por causa de um certo labirinto, o Labirinto dos Sussurros. Se ele conseguir resolver os enigmas em 8 câmaras, ele tem a chance de ganhar um artefato valioso como recompensa. Como ele ainda se lembra de todo o passo a passo, ele acredita que é hora de saborear a alegria de subir de nível 1. Alon fica impressionado ao ficar na entrada do labirinto, já que é a primeira vez que o vê na vida real. E Ebon então menciona que o cânion parece ter sido construído à mão, deixando-o questionando como Alon também conhece o lugar. Alon casualmente menciona que ele vem aqui com frequência, e isso choca Ebon. Percebendo que Ebon já está pensando demais, Alon diz a ele que ele está apenas brincando. Ao entrarem no labirinto, eles encontram vários monstros pendurados no teto, esperando que eles errem o enigma para que possam ser esmagados. Enquanto Ebon está em pânico, Alon permanece calmo, e isso choca Ebon. Alon apenas se concentra no enigma, enquanto Ebon está quebrando a cabeça sobre como ele falhou várias vezes tentando decifrar Alon. E Ebon pensa profundamente sobre isso, e percebe que nenhuma das missões que eles realizaram jamais esteve relacionada entre si, de derrubar uma organização maligna a salvar um escravo, pagar a dívida de alguém, ajudar um órfão e vários outros semelhantes. Isso faz Ebon questionar como Alon conhece o labirinto se Alon nem mesmo sai da propriedade. Nesse momento, Alon menciona que acertou o enigma, mas eles precisam esperar a mão gigante terminar seu trabalho, mesmo que Ebon esteja curioso sobre Alon. Ele sabe que algo bom sempre sai de cada missão que eles realizam. A porta começa a se abrir, deixando Ebon se perguntando o que exatamente Alon está planejando novamente. Quando a porta finalmente se abre, eles se deparam com inúmeros tesouros espalhados pela grande sala. Ao longe, há uma manopla com anéis. Aparentemente, a única missão de Alon é o anel preto em um dos dedos. E Ebon fica surpreso ao ver que esse é o único objetivo deles, pois parece totalmente inútil. Alon recupera o anel e percebe que é grande demais para sua mão, mas o pega mesmo assim. Ele diz a Ebon para largar os tesouros que havia guardado, pois eles só lhes causariam problemas. Ao saírem do labirinto, Alon garante a Ebon que não há nada perigoso na saída. Alon agradece a ajuda, pois facilitou as coisas para ele. Momentaneamente, eles se deparam com um pequeno problema. Um bando de golems de pedra bloqueou o caminho, e Ebon já está pensando em como tirar Alon
Alon de lá. Nesse momento, Alon lhe diz que não precisa se preocupar, pois ele cuidará dos golems. E Ebon tenta dizer a Alon que a fuga é sua prioridade número 1. Não importa o que ele esteja planejando, Alon caminha em direção aos golems enquanto levanta o dedo segurando o anel. E Ebon está preocupado que Alon vá se matar porque sua magia de nível 2 é inútil contra os golems. Uma vez que ele está perto o suficiente dos golems, Alon usa o anel para ativar a instrução de restrição. O tempo para, e Alon se encontra em uma dimensão vazia, onde o sistema lhe diz que ele tem 2 restrições que ele pode promulgar. Alon lembra que no jogo, sua posição atual tem uma janela de seleção. Olhando para o abismo está um rosto gigante, e Alon acredita que a recompensa por limpar o labirinto é a instrução de restrição. Como o nome indica, é um artefato do tipo absorção que impõe restrições ao usuário em troca de poder. A voz que acabou de falar com Alon fez tudo parecer muito real. Alon então menciona sua primeira restrição. Após recitar o feitiço, o ser pergunta o que ele planeja obter, e Alon menciona que gostaria de distorcer as leis do mundo um pouco mais. Uma vez que ele tenha feito sua reivindicação, o sistema concede sua primeira restrição, e para sua segunda restrição, ele segue o mesmo procedimento, e o sistema pergunta o que ele busca com isso. Alon simplesmente responde que seu pedido permanece como antes. O ser leva 1 minuto antes de responder a Alon, que teme ter bagunçado tudo. Alon sabe que escolher selos e palavras para a restrição concede o maior poder de ataque mágico. Enquanto jogava, ele dominou todos os sinais de mão e frases, o que significa que seu pedido deveria ser atendido. Nesse momento, o ser concede seu pedido e a voz lhe diz que ele é considerado muito importante por ter se lembrado de tudo relacionado ao Deus Esquecido. A voz então lhe diz para continuar a vontade do Deus Esquecido, deixando Alon confuso. Depois que o ser termina de falar, o anel na mão de Alon é absorvido, o que é um sinal de que a restrição funcionou com sucesso. E nesse momento, Alon retorna ao mundo real quando Yvonne tenta tirá-lo do caminho do golem. No entanto, Alon recorre ao seu poder mágico, mas mesmo após usar todo o seu mana, a esfera de relâmpago que ele criou permanece pequena. Como seu próprio poder mágico é inútil, ele decide testar o poder da restrição, dando-lhe o preço que ela exige.